E você sabe quem é o povo do príncipe que há de vir? Uma profecia dada ao profeta Daniel ali no cativeiro babilônico vai nos informar quem é a família do anticristo e de que etnia ele vai surgir lá no final dos tempos. E hoje eu te convido a ficar comigo até o finzinho desse vídeo para você conhecer essa história e você vai saber quem é essa família que já prejudicou, prejudica e continuará prejudicando o povo de Deus. Vamos lá então para o vídeo. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Rasgando o Véu. Quem não me conhece ainda, eu sou a Cláudia Barros e hoje nós estamos com uma profecia que marca a história do povo de Deus. E eu peço que você fique comigo até o finzinho desse vídeo para você não perder nada. E se você gostar, não esqueça de deixar o seu joinha para nós. Vamos lá então. Quem é o povo do príncipe que há de vir? Daniel ele vai nos contar quem é. Porque Daniel, ali no cativeiro, ele aplica o seu coração. Ele começa a pedir a Deus a revelação das Escrituras. E Deus, ele é perfeito. Deus, ele se revela a quem abre o coração para ele. E o anjo Gabriel vai ser o responsável para trazer essa mensagem para o profeta. E ali no capítulo 9, 26, precisamente, está nosso versículo-chave. E no livro de Daniel, o anjo Gabriel levará uma revelação para o profeta sobre o fim dos dias. E ali no cativeiro, num dos piores lugares, Daniel fica sabendo o fim dos tempos e o povo que se levantará com força para perseguir os escolhidos nos últimos dias. E ali no cativeiro, Daniel fica sabendo algo, que o templo será restaurado, mas ele será destruído e toda a cidade santa juntamente com ele. E é o que vai acontecer no ano 70 depois de Cristo, e a gente vai perceber isso. E aí o anjo Gabriel, ele vai revelar para Daniel que o ungido ele será morto na semana 62. E depois nós vamos entender melhor quando a gente estiver estudando sobre as 70 semanas. Vamos deixar para um vídeo à parte. Então, ponto marcante, a semana 62, o ungido será morto. E é quando a cidade santa será totalmente destruída e o templo queimado, o que vai ocorrer no nosso século, né? No ano 70 depois de Cristo, onde Jerusalém será totalmente destruída e somente retorna, né, em 1948 com a retomada, com o renascimento da nação. Então eu estou fazendo um resumozinho para você entender o que está acontecendo, para você perceber dentro das escrituras quem é essa família, hein? Porque não há como contestar a profecia de Daniel, porque além dele datar a destruição de Jerusalém, ele diz quem causará a sua destruição. E aqui nós vamos chegar num versículo-chave, no ponto-chave, para a gente saber quem é essa família, que povo é esse que há de destruir. O povo do príncipe é esse que vem por aí. Então, aqui é o ponto-chave. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Essa é a chave para descobrirmos a família do anticristo. Nós precisamos nos ater nesse versículo, nessa mensagem, porque aqui o anjo Gabriel vai dizer quem vai destruir essa cidade. Mas quem é esse povo? Quem é esse povo que vai destruir essa cidade? Ao longo do tempo, muitos têm interpretado esse versículo como os romanos sendo os destruidores do Templo de Salomão. Mas nós precisamos entender algo. E aí nós precisamos da interpretação do hebraico, que vai abrir uma porta para nós. E para começar, a palavra povo nesse versículo é Ian, que em hebraico significa nação, povo, membro de um povo, está ligado à cultura e à etnia. Isso vai nos ajudar muito. Então essa palavra Ian, que quer dizer povo, quando nós vamos no hebraico, conseguimos entender
o que estava em oculto. Está falando de etnia. Então, Cláudia, quem destruiu o templo no ano 70 depois de Cristo? É isso que nós queremos saber. Então vamos avançar aqui um pouquinho. Porque as pessoas dizem que foi o Império Romano que destruiu Jerusalém. E aí quando a gente vai para a história vai nos dizer com todas as letras quem destruiu Jerusalém. E aí a gente mata a charada. Quem é o povo do príncipe? Então, meus queridos irmãos, é preciso lembrar que o Império Romano não era constituído por uma força de segurança totalmente romana, pois para garantir a proteção de um tamanho tão extenso, se fez necessário que outras cidadanias se agregassem ali. E devido à necessidade do imperador César Augusto, implantou-se a guarda, uma unidade militar de elite chamada pretoriana, ou guardas do imperador. Isso é muito importante para a gente entender. Então, o dicionário vai dizer o que é a guarda pretoriana. A guarda responsável pela proteção dos oficiais romanos, em cada uma das legiões. No entanto, com o início do Império Romano, a segurança do imperador passa a ser prioritária e, por isso, Augusto transforma a guarda pretoriana em sua guarda oficial. Então, ele passa a ter um exército italiano tomando conta dos oficiais, do imperador, porque ali eles tinham confiança. Mas existia uma segunda guarda, uma guarda submissa a essa. E aí que a profecia de Daniel vai começar a fazer sentido. E aí nós veríamos quem realmente destruiu Jerusalém e o templo. E aí você vai conectar com Daniel 26. Irmão, Deus, ele não erra. Ainda que a gente não entenda muito bem, as palavras do Altíssimo são precisas e muito importante para revelar as profecias e para desencadear os acontecimentos futuros. E nós já estamos à beira desses acontecimentos. Então, o que vai acontecer? O Império Romano ele vai criar uma legião. E o que é isso? A legião, como Roma se tornou um território muito grande, a legião passou a ser as cidades que foram se agregando àquele território e os cidadãos passaram a ser soldados de Roma. Eram diversas cidadanias. Por isso que o imperador romano ele não confiava direto na legião. Ele tinha os soldados italianos a quem ele confiava. E aí, essas vastas cidadanias ficavam subordinadas. E aí, vamos ver o que o dicionário nos diz sobre legião. A legião romana era uma unidade militar de infantaria básica que existiu durante a República e o Império Romano. A legião romana era formada por 10.000 legionários, centenas de cavaleiros. Esses legionários eram voluntários que se alistavam no exército romano. Eles eram voluntários, mas recebiam um salário gordo. Então, eles queriam estar nessa legião. Nós chegamos aqui no nosso versículo de Daniel 9:26, que eu vou ler. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais. E aí, esse é o versículo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será uma inundação, e até o fim haverá guerra. Então, determinadas assolações. Então, Daniel ele vai dizer para a gente quem é o povo do príncipe. Quem é o povo do príncipe? É o povo que vai destruir Jerusalém, é o povo que vai destruir aqui o templo. É o povo que vai destruir a cidade santa e é o povo que vai destruir o templo. Esse povo que destrói Jerusalém e o templo é o povo que destruiu tudo no ano 70 depois de Cristo. Só que esse povo, ele vai apontar para a gente quem
será o príncipe deles. E esse príncipe só aparecerá no fim dos tempos. Mas através desse povo, nós vamos assegurar quem é esse príncipe. E quando nós olhamos para a história, vai dizer, foi o general Tito que destruiu a Cidade Santa e destruiu a Jerusalém. E a história vai dizer que foi o general Tito que destruiu o santuário, destruiu a cidade, mas quando nós olharmos bem, não é bem assim. Havia a guarda pretoriana, havia o oficial, mas havia todo um exército, havia soldados comandados por essa guarnição, soldados comandados por esse oficial. O que aconteceu ali em Jerusalém? Jerusalém foi atacada por 5 legiões, vindo da Judéia, da Síria, Edom. Então Jerusalém foi atacada por árabes, foi atacada por edomitas e destruiu toda a cidade. O Flávio Joséfo diz que quando Tito viu aquela destruição, ele diz que era para conter e era para parar. Mas o povo enfurecido, um ódio muito grande que se tinha entre aquelas etnias, eles destruíram todo o templo, eles destruíram todas as coisas, porque havia um ódio antigo, uma perseguição antiga. Então a cidade santa foi destruída pelo povo da etnia árabe, edomitas, que estavam na Judéia e na Síria. Logo, quem destruiu Jerusalém, a cidade santa e o templo foram esses povos, como disse Daniel. Então, quando você descobre quem foi esses povos, você descobre Marta Charada. Essa etnia foi que destruiu Jerusalém. E dessa etnia virá o anticristo. Não é isso, Cláudia. Tem Roma. Roma vai participar desse pacote, porque haverá várias nações que vão se agregar a esse anti-messias. Roma, Rússia, tudo estará nesse pacote, mas haverá um príncipe. E esse príncipe, Daniel fala que é dessa etnia. Aqui foi o seu povo, mas seu príncipe está por vir e vai surgir. Então a palavra de Deus, ela vai nos deixando as informações precisas para descobrirmos todas as coisas. Então quem atacou Jerusalém não foi o Império Romano, mas sim um grupo étnico específico. Assim, os legionários, irritados com a resistência dos judeus, promoveram um verdadeiro banho de sangue. 100.000 mortos e o templo incendiado. Paulo Joséfo diz que foi uma cena terrível. O ódio tão grande que foi nutrido naquele momento. Portanto, meus irmãos, o anticristo não é um europeu nem um judeu, mas um homem que vem do Oriente Médio, das tribos que sempre perseguiram Israel desde o início. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo, se Deus quiser.